Olá, meu nome é Eneida de Paula e eu quero apresentar para vocês o Laboratório de Biomembranas. Essa apresentação vai ser bastante rápida e o intuito é mostrar para vocês o que se faz no nosso laboratório, pensando então no curso de pós-graduação em Biologia Funcional e Molecular. No Laboratório de Biomembranas, nós trabalhamos com desenvolvimento de sistemas carreadores baseados em lipídios, basicamente partículas nanolipídicas, lipossomas, para encapsulação de fármacos. O laboratório tem uma grande tradição de trabalhar com anestésicos locais, mas também com outros fármacos, como eu vou mostrar para vocês. Vou apresentar rapidamente o que a gente tem feito, qual é a nossa abordagem, para que você veja se essa linha de pesquisa lhe interessa. Nós começamos trabalhando com lipossomas. Lipossomas são formados pela simples agitação de fosfolipídios em água e essas partículas podem ser usadas como para o carreamento de fármacos. Então, eles podem ter o tamanho controlado e aí, no laboratório, nós preparamos sistemas lipossomais para anestésicos e passamos a caracterizar essas partículas em relação a tamanho, potencial elétrico de superfície, capacidade de encapsulação dos fármacos, liberação, cinética de liberação dos fármacos, para ver se realmente havia prolongamento de efeito, liberação sustentada. E vamos até os testes in vitro, basicamente teste de toxicidade em células em cultura, teste de farmacocinética para ver se essa liberação é sustentada ou não, teste de estabilidade de prateleira para ver se há um potencial de aplicação farmacêutica e testes em vivo. Nós iniciamos trabalhando em colaboração com pesquisadores da Faculdade de Odontologia de Piracicaba e as nossas primeiras abordagens foi com anestésico, no sentido de tentar aumentar, prolongar o efeito de anestésico e a pré-anestesia. Então, nesse gráfico eu estou mostrando para vocês um teste de anestesia do nervo infraorbital, mostrando que a encapsulação em lipossomas prolonga o efeito do anestésico local e se assemelha ao uso de vasoconstritor, que é um grande problema para a clínica odontológica. Então, os anestésicos lipossomais podem ser usados como um substituinte para o vasoconstritor, por exemplo, epinefrina ou levonorefrina. Como eu disse, com ensaios de farmacocinética, nós demonstramos que o pico plasmático do anestésico, que está associado com toxicidade sistêmica, é abolido quando você usa lipossomas. Nós passamos a preparar lipossomas modificados com gradiente iônico ou de pH, objetivando a anestesia em sala cirúrgica ou no pós-operatório. E esses lipossomas modificados, então, permitiam maior capacidade de encapsulação do fármaco e com eles nós pudemos obter anestesia por tempo superior a 1 dia, né? Em testes com animais e depois em odontologia em testes com humanos. Mais recentemente, nós temos trabalhado com outro tipo de partícula lipídica, que são os carreadores lipídicos nanoestruturados, que são preparados também pela emulsificação de lipídios específicos, misturas específicas, e que servem para um carreamento de fármacos hidrofóbicos, aumentando muito o upload, a capacidade de encapsulação de fármacos. Usamos no laboratório uma série de técnicas de espectroscopia, como imagem Raman, infravermelho, técnicas biofísicas como difração de luz de baixo ângulo, de raio-x de baixo ângulo, e rastreamento de partículas, espalhamento de luz dinâmico, microscopia, que nos permitem caracterizar o tamanho e o número de partículas de composto dos recipientes em cada partícula, dando um detalhamento estrutural muito interessante para o carreamento de fármacos.
Esses testes, essas nanopartículas muitas vezes são associadas a géis, formando sistemas híbridos. Nesse caso, eu estou mostrando um gel que foi preparado para pré-anestesia odontológica. Então, nesse caso, as nanopartículas contendo anestésico local foram preparadas juntamente com o polímero, formando um filme a ser depositado na mucosa oral. E esse tipo de trabalho deu origem também a depósitos de patente. O nosso laboratório tem um grande número de depósitos de patentes, algumas já concedidas, mostrando que a nossa pesquisa vai da parte do desenvolvimento básico até a aplicação. Então, não só anestésicos foram estudados, além dos anestésicos locais, nós já estudamos antiparasitários, anti-inflamatórios, antimicrobianos e, recentemente, temos 3 doutorandos trabalhando com desenvolvimento de fármacos para tratamento do câncer, sempre com esses sistemas nanoparticulados. A ideia é preparar uma partícula de base nanotecnológica e o desenvolvimento vai desde análise quimiométrica, desenho de experimentos para determinar a melhor composição possível de recipientes, até a caracterização dessas partículas, teste de estabilidade farmacêutica, teste de toxicidade in vitro e teste do efeito biológico in vitro e in vivo. Então, a nossa abordagem é ampla, e oferece uma possibilidade de realmente de pesquisa na área farmacêutica e de tecnologia farmacêutica bastante interessante. Basicamente, qual que é a nossa ideia? Desenvolver sistemas nanoparticulados para fármacos já consagrados, mas de forma ou aumentar a sua biodisponibilidade, ou diminuir a sua toxicidade, diminuir a quantidade do fármaco necessário para conseguir o efeito biológico, aumentando assim o tempo de duração, a potência e o efeito total. O laboratório tem uma larga experiência nessa área de pesquisa, tem colaborações no Brasil e fora do Brasil, aqui são colocados algumas principais. Financiamentos, basicamente de FAPESP, CAPES e CNPq. Se quiserem saber um pouco mais da experiência do grupo, é fácil de se obter esses dados analisando o meu currículo Lattes, ou mesmo as publicações que estão aqui resumidas. O grupo, aqui tem uma foto do ano passado, não é tão recente, e nós temos vagas abertas para mestrado e para doutorado, e eu convido vocês, então, a vir pesquisar conosco aqueles da área farmacêutica, biológica e afins que estejam interessados. Eu gostaria de mostrar agora para vocês rapidamente um vídeo das instalações do laboratório, para que vocês possam ter uma noção de onde estamos e o que fazemos.